Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 43: Servindo a Deus e a Mamon. Há o perigo de perder tudo na busca do ganho deste mundo, pois, na ânsia febril de alcançar os tesouros terrestres, interesses mais elevados são esquecidos. O cuidado e a perplexidade envolvidos em ajuntar tesouros na terra não deixam tempo nem vontade para apreciar o valor das riquezas eternas. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Seus pensamentos, planos e motivos terão um caráter mundano, e seu espírito será contaminado com a cobiça e o egoísmo. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, versículo 26. O coração humano pode ser a habitação do Espírito Santo. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, Filipenses 4, versículo 7, pode repousar em sua alma, e o poder transformador da graça de Jesus trabalhar em sua vida, habilitando você para as mansões de glória. No entanto, se cérebro, nervos e músculos forem empregados a serviço do eu, você não estará tornando Deus e o céu a principal prioridade de sua vida. É impossível entretecer as graças de Cristo no caráter enquanto estiver aplicando todas as suas energias no lado do mundo. Você pode ter êxito em acumular tesouros na terra para sua própria glória, mas onde estiver suas riquezas, aí estará também seu coração. Mateus 6, versículo 21. A reflexão sobre o que é eterno se torna de importância secundária. Você pode até mesmo participar das formas exteriores de culto, mas sua adoração será uma abominação ao Deus do céu. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Ou põe o coração e a vontade do lado de Deus, ou emprega suas energias no serviço ao mundo. Deus não aceitará serviço dividido. Review and Herald, 1 de setembro de 1910. A essência que permanece ou a sombra que passa. Cristo apela aos membros de sua igreja para que alimentem a verdadeira e genuína esperança do Evangelho. Aponta-lhes para cima e assegura-lhes claramente que as riquezas que perduram estão em cima e não embaixo. A esperança deles está no céu, não na terra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diz ele, e todas essas coisas, tudo o que é essencial ao nosso bem, vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Para muitos, as coisas deste mundo obscurecem a visão gloriosa do eterno peso de glória que aguarda os santos do Altíssimo. Não podem distinguir a essência verdadeira, real e duradoura da sombra falsa, enganosa e passageira. Cristo insiste com eles para que removam de diante dos olhos o que lhes está ofuscando a visão das realidades eternas. Insiste na remoção do que está fazendo com que eles confundam sombras com realidades e realidades com sombras. Deus suplica ao seu povo que empregue as energias físicas, mentais e espirituais no serviço que ele espera que realize. Apela para que sejam capazes de dizer por si mesmos que os ganhos e vantagens desta vida não merecem ser comparados com as riquezas reservadas aos que, de maneira esforçada e criteriosa, buscam a vida eterna. Review and Herald, 23 de junho de 1904. Interesse em adquirir bens materiais. O inimigo está agindo justamente agora com a mesma perseverança com que atuava antes do dilúvio. Pelo uso de vários empreendimentos e invenções, ele está trabalhando diligentemente para conservar a mente das pessoas obcecada com as coisas deste mundo. Está empregando toda a sua criatividade para levar as pessoas a agirem de forma insensata, a fim de conservá-las absorvidas em comprar e vender, pondo assim em perigo sua esperança de vida eterna. Ele projeta todas as invenções que põem a vida humana em perigo. Sob sua direção, as pessoas colocam em prática o que ele inventa. Tão empenhados estão na aquisição de riquezas e poder mundanos
que não atentam para o assim diz o Senhor. Satanás se alegra ao ver que tem êxito em afastar as mentes das questões solenes e importantes ligadas à vida eterna. Procura expulsar da mente os pensamentos sobre Deus e colocar em seu lugar o mundanismo e o consumismo. Deseja conservar o mundo em trevas. É seu propósito calculado levar as pessoas a se esquecerem de Deus e do céu, com a intenção de colocar todas as almas que puder sob seu domínio. E, com esse intuito, apresenta empreendimentos e invenções que ocupam a mente das pessoas, de tal maneira que não tenham tempo para pensar nas coisas celestiais. O povo de Deus deve agora despertar e fazer o trabalho que negligenciou. Ao delinear planos para essa obra, devemos empenhar todas as energias da mente. Não devemos poupar esforços para apresentar a verdade como é em Jesus, de maneira tão simples e ainda assim tão convincente que as mentes fiquem fortemente impressionadas. Devemos planejar trabalhar de tal maneira que consuma a menor quantidade de dinheiro possível, pois a obra deve avançar até as regiões distantes. Review and Herald, 15 de dezembro de 1910. Uma lição de Judas. Judas tinha qualidades de valor, mas havia em seu caráter alguns traços que precisavam ser podados antes que ele pudesse ser salvo. Devia nascer de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Sua grande tendência hereditária e cultivada para o mal era a cobiça, e, pela prática, tornou-se ela um hábito que ele introduziu em todos os seus negócios. Seus hábitos econômicos desenvolveram o espírito avarento e se tornaram uma cilada fatal. O ganho era para ele a medida de uma experiência religiosa correta, e toda a verdadeira justiça se subordinava a isso. Princípios piedosos de retidão e justiça não tinham lugar nos atos de sua vida. Sabendo que ele estava se corrompendo pela cobiça, Cristo lhe deu o privilégio de ouvir muitas e preciosas lições. Ele ouviu Jesus estabelecer os princípios que todos os que quiserem entrar em seu reino devem possuir. Foi-lhe dada toda a oportunidade de receber a Cristo como seu Salvador pessoal, mas recusou essa dádiva. Não quis entregar seus caminhos e sua vontade a ele. Não pôs em prática o que lhe contrariava as inclinações. Portanto, seu forte espírito de avareza não foi corrigido. Ainda que continuasse como discípulo nas formas exteriores, embora estivesse na própria presença de Cristo, apropriava-se dos recursos que pertenciam ao tesouro do Senhor. Judas poderia ter sido beneficiado por essas lições, caso ele tivesse sido dominado pela vontade de ser reto de coração. Mas o desejo de adquirir o venceu, e o amor ao dinheiro se tornou uma força dominante. Pela condescendência, permitiu que esse traço de seu caráter crescesse e criasse raízes tão profundas que excluíram a boa semente da verdade plantada em seu coração. Review and Herald, 5 de outubro de 1897. Cegados pelo amor ao mundo. A causa de Deus deve conservar o primeiro lugar em nossos planos e afeições. Há necessidade de dar uma mensagem direta quanto à condescendência com o eu, enquanto a causa de Deus está necessitando de recursos. Alguns estão tão frios e desviados que não reconhecem estarem colocando as afeições nos tesouros terrestres, que estão prestes a ser para sempre arrebatados. O amor ao mundo os está envolvendo como grossas vestes. E, a menos que mudem de atitude, não saberão quão precioso é praticar a renúncia por amor a Cristo. Todos os nossos ídolos, nosso amor ao mundo, devem ser expulsos do coração. Há pastores e amigos fiéis que veem o perigo que cercam essas almas presas pelo eu e fielmente lhes mostram o erro em que estão incorrendo. Mas, em vez de receberem as admoestações no espírito em que são dadas, delas tirando proveito, aqueles que são repreendidos se levantam contra aqueles que os tratam com fidelidade. Ah, se eles despertassem de sua letargia espiritual e se familiarizassem agora com Deus! O mundo está fechando seus olhos para que não vejam aquele que é invisível. São incapazes de discernir
as coisas mais preciosas e que são de interesse eterno, mas veem a verdade de Deus numa luz tão fraca que, para eles, parece de pouco valor. Coisas triviais relacionadas aos seus interesses temporais assumem proporções grandiosas, ao passo que as coisas que dizem respeito à eternidade são excluídas de sua consideração. Review and Herald, 31 de outubro de 1893. Destruída a verdadeira generosidade. Aqueles que são relativamente pobres são os que geralmente fazem o máximo para sustentar a causa de Deus. São generosos com o pouco que têm. Fortaleceram seus impulsos generosos com a contínua liberalidade que demonstram. Quando seus gastos quase equivaliam às suas entradas, sua paixão pelas riquezas terrestres não teve lugar nem oportunidade de se fortalecer. Muitos, porém, ao começarem a juntar riquezas terrenas, põem-se a calcular quando estarão de posse de determinada quantia. Na ansiedade de acumular fortunas para si, deixam de se enriquecer para com Deus. A beneficência deles não acompanha o ritmo de sua acumulação. À medida que cresce neles a paixão pelas riquezas, as afeições são direcionadas ao seu tesouro. O aumento dos bens fortalece neles o ansioso desejo de mais, até que alguns consideram exigente e injusta a contribuição de 1/10 para o Senhor. Diz a inspiração: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Salmos 62, versículo 10. Muitos têm dito: se eu fosse tão rico quanto o fulano, multiplicaria minhas ofertas ao tesouro de Deus. Não faria nada com minha riqueza, a não ser promover a causa do Senhor. Deus tem provado alguns destes, dando-lhes riquezas. Com elas, porém, a tentação se tornou mais forte e a beneficência deles se tornou incomparavelmente menor que nos dias de sua pobreza. A mente e o coração foram tomados do empolgante desejo de possuir maiores fortunas e fizeram-se idólatras. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 403. Quando pobres, alguns são generosos com o pouco que possuem, mas, ao adquirirem propriedades, tornam-se mesquinhos. O motivo de terem tão pouca fé é que não continuam avançando enquanto prosperam, doando para a causa de Deus, mesmo que seja com sacrifício. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 77. Querido ouvinte, que em nossa oração hoje possamos colocar a nossa vida diante de Deus e pedir que Ele nos ajude a sermos sempre fiéis e gratos através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus lhe abençoe.